Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma gravação de um dos nossos vídeos para o canal dos Perplexos, que é o nosso canal do YouTube. Bem, vou direto ao assunto. Acabamos de compartilhar um vídeo do professor Leandro Carnal, professor de História, diga-se de passagem, vamos esclarecer bem, mas que fala maravilhosamente sobre religião quando quer. Um pouco de teologia não lhe faria mal. No, em todo caso, para nosso gáudio e admiração, neste vídeo, nesse, onde está no meu no Face, ele fala muito bem sobre o assunto religiões. Agora, há uns senões. Bom, primeira coisa é a questão de que a religião é uma fraqueza. A religião é uma fraqueza. Não acredito, porque Carl Gustav Jung provou que exatamente a religião é a única maneira do nosso psiquismo atingir a região dos arquétipos. Ou seja, nós temos a nossa pequena consciência com 5% de poder mental, depois temos o nosso consciente pessoal com 15% de poder mental, depois nós temos o inconsciente coletivo que tem 80% de poder mental. Pois bem, só através da religião o homem é capaz de chegar até o inconsciente coletivo, onde está a zona dos arquétipos, de onde ele tira as suas maiores ideias e através das quais são construídas as civilizações. Então, uma fraqueza, eu demonstrei sobejamente numa aula de cultura, portanto, na universidade, que a religião, os homens mais inteligentes, os maiores homens do mundo, os maiores personagens do mundo, todos foram religiosos e o próprio Einstein, e vamos, como falar de Jesus Cristo, de Gandhi, de Buda, então dizer que esses homens são fracos, olha, parece, carnal, que você deixou de usar o raciocínio lógico. Você sabe, como filósofo, que nós temos um determinado mecanismo mental, que é a ideia, depois a ideia que é meio obscura se transforma em conceito, que é uma maneira de aclará-la para mim mesmo. Quando o conceito se forma, e eu já tenho ela com clareza, então eu faço um juízo, um julgamento, na suposição de que alguém está contra mim e vai criticar a minha ideia. E aí eu vou aprimorando ela, antecipando essa crítica para que ela fique mais compacta. E finalmente, depois desse juízo, o julgamento, vem o raciocínio. Então, essas quatro operações, como somar, diminuir, multiplicar e dividir, acontece na cabeça sua, minha e de todo aquele que filosofa. E você, então, aí você faz um raciocínio extremamente ilógico e com a falta de critério absoluta, porque você não vê os personagens históricos. Vamos dar valor a quem? Napoleão Bonaparte, Hitler, Mao Tse-tung, Stalin e outros que são os grandes homens do mundo, ou então vamos dar valor àqueles que, como você disse, vai atingir 1 milhão de inscritos, quer dizer, você vai ser o formador de opinião de 1 milhão de pessoas que não leem o que você diz, não pesquisam, são gado que você leva para onde você quer. Então você forma a opinião dessas pessoas e é o motivo desse vídeo que vamos retornar de novo ao vídeo cristianismo. Bom, o vídeo é muito bom. Eu lhe parabenizo. Agora tem os senões. Então, primeiro do que tudo, o ateu substituiu a religião por um pensamento racional. Já foi provado que o ateu substitui a religião pelo seu ego. Há uma inflação do ego. Quer dizer, se Jesus Cristo foi homem, se Buda foi homem, e se eles fizeram aquilo que eles fizeram, e eu também sou homem e tenho as mesmas faculdades mentais que eles, então eu vou dizer que tudo que eu consegui foi pela força do meu braço. Eu tenho um conhecido da minha família que diz assim: não vou dar os créditos da minha vitória a Deus, porque toda a minha
conquista foi feita pela força do meu braço. E isso é uma inflação do ego. Então é um egoísmo sem tamanho. O ego do ateu, ele cresce a tal ponto que ele não admite que haja outro homem superior a ele. Nem Jesus, nem Mahatma Gandhi, nem Buda, nem Zoroastro, nem nenhum desses outros homens. Então, na verdade, é uma fraqueza substituída por um tremendo complexo de superioridade, que aí diminui os grandes vultos. Mas veja bem, quais são os grandes vultos da história? São os religiosos. São aqueles fundadores de religião que são os grandes nomes da história. E o ateísmo, então, é um fenômeno universal e tem um motivo, né? O ateísmo militante, você é ateu militante, porque você fala muito que é ateu, como se tornou ateu, por que se tornou ateu, e está agora liderando 1 milhão de inscritos. Bom, um detalhezinho. Você fala sobre Maria, mais ou menos aos 3 a 4 minutos do seu vídeo. Bem, a Mariologia é um capítulo da teologia marial. E ali você confunde as palavras medianeira, mediadora, entre ela e Jesus Cristo. Aqui nós temos o chamado pai dos burros, que é o superdicionário, onde está escrito que medianeira, mediador é a mesma coisa, mas na terminologia teológica não é. Então você ali faz uma pequena confusão que eu gostaria de aclarar aqui para quem vira o seu vídeo. E talvez para você também. Você nunca vai ver o meu vídeo, que eu sou uma gota no oceano, perto da grandiosidade da sua erudição e do seu ego. Mas, veja só, você diz que Maria é a medianeira, é a mediadora, é a intercessora entre o homem e o único poder existente, que é Deus. Deixou de levar em conta Jesus Cristo, porque pela Mariologia, então Maria não tem acesso a Deus. Ela não é intercessora entre o homem e Deus. Ela é medianeira de todas as graças entre o homem e Jesus Cristo. São Paulo diz claramente: só há um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem. Então, o único mediador entre esse poder colossal que nós chamamos de Deus e a humanidade é Jesus Cristo. E aí você comete ele faz essa atrapalhada, que eu não creio que seja por falta de filosofia, mas por uma determinada, vamos dizer assim, vontade ou má vontade em relação à religião. Então, ela não é intercessora universal. Ela não é aquela que pede a Deus pela humanidade. Deus não é acessível a Maria. Pela Mariologia, Maria pede a Jesus e Jesus é quem pede ao Pai. Então, o papel de Maria, quando ela pede a Jesus, se chama medianeira. Medianeira de todas as graças. Ela vai ao Filho, que é Deus. Vamos falar ainda sobre isso nesse canal, se Deus quiser, nesse vídeo. Medianeira de todas as graças. Medianeira. E Jesus Cristo é mediador. Então não vamos confundir os termos, embora no dicionário sejam sinônimos. Teologicamente não é. Então, ela leva os nossos pedidos e intercede por nós a Jesus Cristo. Tudo ao Sagrado Coração de Jesus, diz o dogma, pelo Imaculado Coração de Maria. Então, Maria nos leva a Jesus, Jesus nos leva a Deus. Então, ela não é a mediadora e a intercessora entre a humanidade e o único poder do mundo. Entre o único poder do mundo, o maior poder do mundo, e Maria, está Jesus, que é Deus, que é o que nós vamos falar ainda um pouquinho nesse canal, se Deus quiser, para relembrar o seu vídeo do cristianismo. Então, aí nós temos um senão que você faria muito bem em considerar, já que você é um erudito, é uma pessoa inteligente, então esses erros não sei a que debitar. Se é a sua má vontade, se é a sua, vamos dizer assim, vontade de confundir, então, de Maria a Jesus, de Jesus a Deus. Ela é medianeira das graças, levando-nos a Jesus, como no caso das bodas de Caná da Galileia, onde ela pede a Jesus que transforme água em vinho. Está claríssimo ali.
Não sei se você vai, a sua Bíblia, eu não sei qual é, porque nela não existe Jesus é Deus, nem todas as outras existem, e Jesus Cristo é que é o único mediador. A frase é: só há um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, único. Então, o que foi que houve? O que é que falhou? Falhou tua inteligência, falhou tua memória, falhou a tua boa vontade, ou falhou, ou funcionou a tua a verve contra tudo que é Jesus Cristo, tudo que se refere a Jesus Cristo, e na Igreja Católica, embora você pareça muito tolerante com o catolicismo. Mas a maçonaria também, na sua inscrição, no papel de inscrição, ela diz que tolera todas as religiões. No entanto, em um livro célebre de Jim Shaw, ele converteu-se protestante, já era protestante quando entrou na maçonaria. No grau 32, o discurso é uma enfática ação para poder converter toda a plateia que está ali ao zoroastrismo, ao mazdeísmo, a Mitra. Ora, isto não é decente, porque se ela diz que ela é tolerante com todas as religiões e que todas as religiões serão acolhidas por ela, e ela sabe que ela tem, quando o grau 32 é um salão imenso, com 300 pessoas, e ela sabe que ali tem várias pessoas, e a maioria é católica, é cristã, então é feito um discurso de proselitista para fazer com que a pessoa se convença de que a religião melhor é o zoroastrismo, e, portanto, é a religião da luz, é a religião que não tem imagens, portanto, não tem nada a ver com idolatria, o que nos leva muito para perto do judaísmo, não é? E, aliás, por falar em judaísmo, é ridículo você falar que Francisco Xavier, um aluno disse que Francisco Xavier fez uma psicografia que inocentou um preso, e aí isso é perigoso, porque quando a gente bota a religião como tendo valor jurídico e ela passa a ser capaz de fazer o juiz emitir uma sentença, mas eu acho que isso seria uma coisa muito pequenininha. Quem foi Chico Xavier? Para o Brasil, uma pessoa que eu tenho até pouco respeito, porque o psicógrafo ele fica consciente. Então, quando ele escreve, ele sabe o que está escrevendo, ele pode interferir, né? Na 5ª Conferência Internacional de Espíritas em Madrid, ele foi severamente criticado porque usou médiuns psicógrafos e não usou médium de incorporação, que ficam inconscientes. E o médium consciente pode interferir. Então, para mim, não tem valor as psicografias, nenhuma delas. Porque se o médico está consciente e se ele pode interferir, então ele faz o que ele quiser. Logo, não é a mesma coisa da incorporação inconsciente, quando o médium fica adormecido e não consegue interferir. Então, aí você coloca, né? Não concordo. No final das contas, o juiz deu uma sentença baseada numa convicção religiosa de uma parcela, da grande parcela da população brasileira. E que se falar do Estado de Israel? Eu esperava que você falasse como exemplo isso, quer dizer, completasse a história de Francisco Xavier, dizendo que é um absurdo uma convicção religiosa, né, se tornar lei. Então, segundo a Bíblia, no capítulo 12 do livro do Gênesis, está dito que Deus deu a terra a Abraão e aos seus descendentes. Isso é repetido a Moisés e reiteradamente ratificado ao longo da Bíblia toda. Essa é a crença dos judeus sionistas. Acontece que é uma crença, para eles isso é verdade, mas para eles, para mim não. É uma coisa muito maior do que Francisco Xavier, porque criou, são 4 milhões de palestinos que estão desalojados, expulsos da sua terra. Jack Bernstein escreve isso no seu livro História de um Judeu Americano, na Israel marxista, racista, teocrática. Então eles obrigam você a seguir as regras dos cázaros, que é o Talmud, e aí se você não segue, você cai de status. Então aí não seria um bom exemplo? Por que você não fala do sionismo? Olha só, Francisco Xavier é uma gotinha no oceano, como eu sou uma gotinha
na imensidade do seu 1 milhão de inscritos. Aí sim, olha só, a crença de um segmento religioso de que a Palestina foi prometida a Abraão e depois reiteradamente prometida aos descendentes dele, de que essa terra é sua, só que Deus se esqueceu de assinar a escritura. Então deu de presente, né? Então a Palestina é uma propriedade dos judeus, segundo a Bíblia. Essa crença é natural entre a Bíblia, e todos nós sabemos disso, mas os judeus sionistas, através de Theodor Herzl, que é um nome falso de Benjamin Zeev, não sei porque que os judeus têm necessidade de usar nome falso, então, mas eles sempre usam, porque são falsos. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma armação que fez a Primeira Guerra Mundial, onde a Palestina foi dada pela Inglaterra ao sionismo, exatamente ao Barão de Rothschild. A Declaração Balfour diz isso claramente, senhor Barão de Rothschild, então é a ele. A Palestina é um feudo do clã de Rothschild, e expulsaram 4 milhões de palestinos, que estão pelo mundo espalhados, inclusive em Brasília, aqui no Brasil, por uma convicção religiosa de um segmento. Isso é um absurdo. Então, o segmento religioso tem uma convicção religiosa. A Palestina pertence a eles desde 2000 anos antes de Cristo, até Jesus Cristo, sendo 2000 anos, mais 2000 anos em redondo, de Jesus Cristo até nós, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, a guerra foi feita para dar a Palestina ao Barão de Rothschild. Olha que absurdo, 90 milhões de mortos para que a Palestina fosse dada aos judeus, porque eles acreditam que é deles. Deus deu. Mas se Deus deu, devia dar. Não precisava eles matarem, expulsarem e fazerem tudo aquilo. Por que você não fala isso? Você sabe disso, você é professor de história e deve saber disso muito bem, mas você tem o cuidado de não falar do sionismo, porque isso estragaria você, né? Isso deixaria você mal com os Supremos Conselhos e com os sionistas. Isso é que é um absurdo. Então, 26% da Palestina foi dada pelos ingleses, que conquistou, desmontando o Império Muçulmano, então, numa guerra, desmontou o Império Muçulmano, o turcomano, e desmembrou a Palestina e deu de presente ao Barão de Rothschild. A Primeira Guerra foi feita para isto. 90 milhões de homens morreram para que a Palestina fosse dada ao Barão de Rothschild. Isto é um absurdo, é uma crença. Por razão de uma crença religiosa, a humanidade se dobra e aceita que a Palestina é dos judeus, porque está escrito na Bíblia. Isto sim é digno de nota, mas você não fala, porque você não quer se indispor com os sionistas, porque na sua carreira e na sua ascensão, nesse seu endeusamento, se você falar mal dos sionistas, você vai cair. Eles dominam o mundo. Nós temos aqui, por exemplo, um livro de Adelino Figueiredo Lima, Os Templários, onde, em determinada página, existe uma pergunta que é: acreditais que os mortos podem se manifestar aos vivos? Sim, é o Espiritismo. Acredita na ressurreição física de Jesus Cristo? Para que essa pergunta? Eu recebi um papel escrito assim para eu assinar. Isso aqui são os neotemplários. Eu fui convidado para pertencer a eles. Então estava lá essa cláusula. Olha só, acreditas na ressurreição física de Jesus Cristo? Ele diz, o candidato diz, não, na volta do seu espírito, sim. E aí, isto aqui é um documento, porque eu tive esse documento diante dos meus olhos para eu assinar, para me tornar neotemplário. É um questionário. Se você encher da maneira como eles queiram, preencher como eles queiram, então você se torna neotemplário, como Paulo Coelho, que foi para as alturas e se tornou o mago do $1 milhão, e hoje é um dos homens mais ricos da Suíça e tudo mais. Mas você omitiu isso, então veja, para mim é um escândalo que por uma convicção religiosa a Inglaterra tenha feito uma guerra destruindo o Império Turcomano e tenha feito isso para dar de presente ao Barão de Rothschild e ao movimento sionista mundial a Palestina. E todo mundo aceita. Depois, esses 26% se tornaram hoje 86%, apesar da resolução 1181 da ONU dizer que só deveria ser 26%. Você não fala nisso, mas como professor de história você sabe isso. Além daquele papel, tem outro papel também que queriam que eu assinasse, mas eu não assinei. Já falei de Genshaw, que está no livro
o grande o engodo fatal, o engano fatal, onde ele diz que no grau 32 da maçonaria, no Supremo Conselho, existe um proselitismo maciço, uma lavagem cerebral, onde você é induzido a ser adepto do pacismo, maniqueísmo, uma religião que para nós está praticamente morta, mas não está. Porque o discurso do Supremo Conselho no grau 32 é converter você, cristão, ao zoroastrismo. Então, isto é liberdade, liberdade religiosa, isso é o Estado leigo. Você sabia, carnal, que a grande loja da França está empenhadíssima, já tem 20 anos, para completar a Revolução Francesa? O argumento dela é o seguinte: não foi completada a Revolução Francesa, porque nas escolas ainda se fala em religião. Então, a proposta final delas, que ela já fez várias tentativas de passar como lei na França, é a seguinte: que haja uma proibição, uma lei proibindo que se fale de matéria religiosa nas escolas, desde o elementar até o pós-doutorado. Olha que absurdo! Isso é o ateísmo, isso é o Estado laico que você acha maravilhoso, né? Mas é aí que tem a possibilidade desse 1 milhão de seguidores seus e do ateísta militante ir fazendo essas cocitas. Então, eles não descansarão enquanto eles não colocarem uma lei onde eu, então, se quisesse fazer esse vídeo, estaria proibido, porque eu estou falando sobre religião. Nem você poderia ter feito o seu. É isso que a grande loja da França está tentando, né? Porque ela é mitraísta, né? Ela adotou a religião de Mitra. E aí a Revolução Francesa, que foi feita pelos mitraístas, né, e arquitetada por Weishaupt, a mando do Barão de Rothschild, você sabe disso, né? A tomada da Bastilha é simbólica, porque lá foi preso Jacques de Molay, e então isso é um escândalo para o mundo. Uma convicção religiosa, vou repetir, de um segmento religioso que não é nem tão grande assim, o sionismo mundial, obrigou o mundo a aceitar que os judeus fizessem uma guerra mundial para dar a Palestina de presente ao Barão de Rothschild, porque na Declaração Balfour está o nome dele explicitamente. Não diz ao movimento sionista mundial, diz que ele comunique ao movimento sionista mundial que aquela terra está sendo dada a ele, Lord Barão de Rothschild. Diga isso. Você é professor de história, sabe disso. Isso é o Estado laico. Isso é o que permite que a religião seja uma coisa sem importância. Não, isso é uma exacerbação de uma crença que faz com que um país sem povo abrigue um povo sem terra. Dessa maneira, e todo mundo aceitou porque se acha que Deus deu a Palestina a Abraão e seus descendentes. E essa crença vem de geração em geração, finalmente aconteceu em 1945-47. Então hoje Israel, o Estado sionista de Israel, é dono da Palestina, mas na verdade é um feudo do clã de Rothschild, que é o dono do mundo. Você não fala nisso porque senão você cai do pedestal, né? O endeusamento que lhe levaram vai cair. Então, Francisco Xavier é uma besteira. Você se pega nas besteirinhas e assim você vai agradando suavemente com a sua voz macia e viperina. Então você vai levando as pessoas a achar que você é doce e isento. Mas tem alguma coisa aí por trás. Por quê? Eu disse assim, além daquele formulário que me botaram na minha frente para assinar, crês na ressurreição de Jesus? Não. Na sua ressurreição física, não. Creio que o espírito dele voltará. Esse papel eu estive na minha frente, para eu assinar, para ser neotemplário. Eu fui convidado para ser neotemplário e pertencer àquela ordem. Jin Shaw, no grau 32 do Supremo Conselho, ele é um esforço, uma massificação proselitista para converter todos que estão ali, das várias religiões, ao fascismo, maniqueísmo, né, ao mitraísmo. É denunciado no livro dele, O Engano Fatal. E aqui está, olha, é autêntico, tá vendo? É o manual do Supremo Conselho. E aqui há determinadas páginas. Então, outro documento que eu estive na minha frente para assinar, e o ritual.
Esse ritual diz o seguinte: liberdade de consciência é a palavra perdida. Até onde ela nos conduzirá? Ninguém sabe. Este templo maçônico iluminado não é um fim, representa uma etapa. O túmulo aberto é colocado uma maquete de um túmulo, seja de isopor, seja de compensado do que for. Essa maquete tem um lençol branco na metade dentro dela e a metade fora. Este túmulo aberto, que vedes, aponta o túmulo, não é a interpretação sacerdotal da ressurreição do corpo de Jesus. A mesma coisa dos neotemplários. E sim a imortalidade do pensamento e do espírito, ou seja, não se mata uma ideia. Então, aqui nega-se a ressurreição e está no grau 33. Eu pulei esse grau, não fiz, consegui, graças a Deus, tive um problema de saúde e aí consegui driblar e passar por ele. Então, passar sem fazê-lo. Mas olha só que beleza, né? Aquele túmulo vazio não é porque Jesus ressuscitou e saiu dali. É porque ele teve uma ideia, um ideal, e esse ideal ele espalhou, e esse ideal é imortal. Portanto, olha só, não, o túmulo aberto que vedes, mostra o túmulo, não é a interpretação sacerdotal da ressurreição de Jesus, mas é a prova de que não se mata uma ideia. É a ressurreição do seu pensamento e do seu espírito. Está aqui, é o ritual do grau 30, do grau 18, e aí você não tem como negar. É autêntico. Então, você vê que, na verdade, o ateísmo não existe, porque por trás do ateísmo existe uma intenção, que é levar as pessoas. O ateísmo é militante, é uma corrente militante, e você enfatiza muito o fato disso, e então isso fala sobre isso. Fala que, por uma religião, não só Francisco Xavier libertou um prisioneiro, como os judeus askenazes tomaram o Estado sionista de Israel e estão lá até hoje e são donos de 86% da sua parte, precisamente o Barão de Rothschild. Aí você faz mais uma coisinha. Diz que o que se pretende é a fraternidade universal. As palavras básicas da Revolução eram liberdade, igualdade, liberdade e fraternidade. Nunca se pôs em prática a fraternidade. Agora, a vida após a morte, você tem agora um canal com EQMs, ou seja, experiência quase morte, que tem milhares de casos onde as pessoas têm experiências depois da morte. Ah, mas vocês assim, aquilo ali é uma fantasia. Alguma corrente médica afirma que aquilo é como se fosse um sonho para suavizar a dor da morte. Pode-se dizer que sim. E aí você faz uma referência a uma frase maçônica célebre: a religião é aquilo que você quiser. Ou seja, o que você quiser você pode transformar em religião. Curiosamente, você está repetindo o do dogma 1 das constituições de Anderson, mais uma vez maçônicas. Aqui nós temos no primeiro capítulo sobre Deus, também é original, né? Então, olha, é o próprio livro, né? Velhinho, e aqui diz assim: sobre Deus e a religião. Aqui diz: embora em tempos antigos os maçons estivessem obrigados a pertencer à religião dominante em seu país, no caso, seja qual fosse, se considera hoje muito mais conveniente obrigá-los somente a professar aquela religião que todo homem aceita, quer dizer, a que ele quiser. Mas qual é a religião que todo homem aceita? Cada homem pode querer uma religião. Eu não conheço. Isso é um absurdo. Isso daqui é uma fibologia. Isso daqui é de uma ambiguidade absurda. Como é que um homem como o Dr. Anderson, que era um acadêmico, produz esse parágrafo, que é exatamente o que você diz. A grande vantagem do Estado laico é que você pode ser ateu, qualquer um pode ser ateu, e aqui é o postulado 1 da maçonaria. Não se obriga ninguém a aceitar religião nenhuma. É a religião que ele quer. A religião é, portanto, aquilo que é aceito, que qualquer um quer. Bom, mas no seu vídeo você diz isso. Agora, você diz que
Então, a religião tem uma coisa boa. Ela faz com que uma pessoa troque a cachaça ou fuma a droga por um mal menor. Olha que coisa absurda, que é decorar versículos da Bíblia. Pelo amor de Deus, carnal, eu não acredito. Eu ouvi, eu não acredito. Por um mal menor. Você diz textualmente assim: menos danoso. Ou seja, ele deixa o álcool, ele deixa o vício, ele deixa o crack, ele deixa a cocaína, a heroína, para um mal menos danoso, para um vício. Aliás, você fala, ele deixa esses vícios por um vício menos danoso, que é decorar versículo da Bíblia. Então, decorar versículo da Bíblia é um vício e é danoso. Danoso a quê? Qual é o dano que me causa eu decorar versículo da Bíblia? Veja como você sutilmente vai inserindo frases subliminares para mostrar que você tem um ódio mortal à religião, aos religiosos e a Jesus Cristo. Nós sabemos, porque esse ódio a Jesus Cristo. Finalmente, dizer que o Estado leigo é o Estado ideal, na verdade é porque acabou a lei do justo peso, que existia na Idade Média, a lei do justo preso, a lei da usura, e aí no Estado laico, então quem manda é o Estado, e o Estado estabeleceu que o que deve vigorar é a lei do mercado, ou seja, é a briga do carneiro com o leão. Ou seja, se você é demitido, então você vai entrar em contato com seu patrão e vai estabelecer quais são os seus direitos, como é que ele pode indenizar. É uma luta desigual, porque o patrão, se ele for na justiça, ele vai ganhar e você vai perder. Então, a lei de mercado. Isso é uma novidade do Estado laico, porque no feudalismo existia a lei do justo peso, a lei do justo preço e a lei contra a usura. Né? Nós tomamos, na época militar, ao FMI, empréstimos com juros de 17%. 17%. A nossa Constituição diz que 10% já é usura. E aí, mesmo assim, os militares do poder em 64 fizeram empréstimos ao FMI a 17%, chamaram juros flutuantes. Flutuantes, eles sempre encontram uma palavra. Então, aqui estão as observações, fica mais uma vez aquela sobre Maria, e fica essa incrível coincidência das suas ideias com as constituições de Anderson, com os neotemplários, o questionário dos neotemplários, com a declaração de Jean Schopp de que há uma lavagem cerebral no grau 18, Cavaleiro Rosa Cruz da maçonaria, onde a plateia de 300, 320 pessoas são massificadas para deixarem de ser cristãos. Isso é um crime, né? Quer dizer, falta respeito à minha religião. Eu sou religioso, eu creio na ressurreição de Jesus, e aqui eu pertenço a um grupo, e esse grupo lá no grau 32, ou seja, no começo isso é escondido, e só no grau 32 é que eles dizem que a religião ideal é o masdeísmo, é o mitraísmo. Então, está aqui negando a ressurreição, dizendo que Jesus não ressuscitou fisicamente, como lá nos Neotemplários. Li o texto, está aqui, é original, e Ginchó diz que há uma massificação. Eu não fiz isso aqui, mas os maçons fazem. E ao fazerem isso, eles então professam, eles negam a ressurreição de Jesus, que é a base do cristianismo. Então, você, quando quer, você diz as coisas de uma maneira ajeitada, mas ajeitada, né? Porque verdadeira não é. E essa sua coincidência com os ideais sionistas e maçônicos dos Supremos Conselhos é uma coisa notável, porque o ateísmo, ao contrário do que todo mundo pensa, não é um movimento manso, tranquilo e pacífico, não. O ateísmo é um movimento organizado, militante, que procura levar o mundo ao ódio de Jesus Cristo. Nós temos uma conferência feita na Itália, exatamente em Cosenza, onde o irmão Diego Sardoni, no dia 24 de junho de 1960 e qualquer coisa, ele faz uma conferência para maçons, mais aberta ao público, onde ele fala o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a gnose, né?
A maçonaria tem o seu evangelho, assim como o kardecismo tem o evangelho segundo o espiritismo, assim também a maçonaria tem o evangelho segundo a maçonaria. E lá está a frase que você colocou: Jesus Cristo não é Deus, Jesus não é Cristo, Jesus não é Deus. Ele nunca disse isso. É um pobre diabo que perambulava pela Palestina e que os gnósticos conseguiram, através de um determinado artifício que não cabe aqui detalhar, fazer com que ele se tornasse famoso. Então, esse ódio a Jesus Cristo, nós sabemos que nasce na Carral, com Esdras, e que é cultuado. A verdade, esse é um culto, né, porque é uma verdadeira religião. O ateu é um religioso em que ele é Deus, porque ele é maior do que todo mundo. Ele não precisa de muletas, ele não precisa se apoiar. Eu tenho as minhas muletas, que são meus pensamentos racionais, mas são seus, né? Não são de outros. E aí eu me apoio nos meus pensamentos racionais. Não, você se apoia no seu ego, que é inflado, que é do tamanho do Tibete. E aí você não precisa, como o meu muito amigo familiar diz: não vou acreditar a Deus o que eu conquistei com a força do meu braço. Então você chegou a 1 milhão de inscritos praticamente, com a força do seu braço, um capital social fantástico. E agora qual é o seu objetivo? O ódio a Jesus Cristo. A prova disso está num vídeo antigo que nós vamos agora aqui fazer nesses minutos finais dar uma amostra. Então, você foi bastante imparcial, vamos dizer assim, no seu vídeo que eu compartilhei. Mas aqui em Mateus diz: entrando em uma determinada hora, veio para a cidade. Trouxeram-lhe ali à sua presença um paralítico, segundo a tradição, um homem que tinha chefiado as cortes romanas para matar os inocentes por ordem de Herodes. Ele foi castigado e ficou paralítico, ficou em estado de letargia profunda, como um cadáver. Jesus, ao ver o homem, disse: tenha confiança, meu filho, teus pecados estão perdoados. Logo os escribas disseram: este homem blasfema, só quem pode perdoar pecados é Deus. Então, carnal, você sabe que existe uma coisa chamada situação e contexto, e que elas estão interligadas. Então não se pode separar a situação do contexto. Então, quando Jesus disse: meu filho, tenha bom ânimo, eu perdoo teus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam ali entenderam imediatamente. Ele blasfema, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Logo, ele diz que é Deus, porque ele pode perdoar os pecados. O resto da história todo mundo já sabe. Ele manda o paralítico levantar e andar, e o paralítico anda. Então, aqui não é tão explícito, mas para um bom entendedor, um pingo a letra, e você, como é filósofo, deve usar a sua inteligência, não sei se para o bem ou para o mal, eu acho que mais para o mal do que para o bem. Então você está organizando um partidão internacional, supostamente a favor da cultura, como Nietzsche, mas aonde vai levar isso? Vai alimentar um Hitler qualquer que vai utilizar esse patrimônio cultural que você está juntando. O que eu sei é que existe uma organização mundial, né, que é militante, que é ateísta. O ateísmo internacional é um movimento que, segundo Albert Pike, pretende, quando os Supremos Conselhos dominarem o mundo, numa segunda Revolução Francesa que já começou, através da cultura, já a questão do gênero já está aí implícita, né? A questão da legitimidade, se o presidente pode ser de direita ou de esquerda. A China já tem uma cidade construída em Minas Gerais e está construindo outra na Bahia. Quer dizer, então, o ateísmo é um movimento que pretende conquistar o mundo, então, o poder para o dono do mundo, que é Lord Barão de Rothschild. Então, aqui está claramente implícito. Então, só se você fosse apedeuta ou analfabeto funcional, o que eu não acredito. E aí, pelo contexto, se vê claramente. Esse homem blasfema, só quem pode perdoar pecados é Deus. E aí, se eles entenderam isso, é porque Jesus Cristo disse isso. Agora vamos dar um pulinho, criticando ainda aquele vídeo seu sobre Jesus Cristo nunca disse, vocês aos 6 minutos do vídeo, Jesus Cristo nunca disse que era Deus, Jesus Cristo nunca disse que ele era o Cristo. Então, nós temos aqui uma passagem
muito interessante, e nós vamos agora ler essa passagem para vocês. Bom, a língua hebraica tem uma idiomatice, uma idiotice, que nós não temos. Não se diz eu sou. O verbo eu sou é proibido, porque quando o anjo Javé disse da sarça ardente para Moisés qual é o seu nome, Moisés perguntou qual é o seu nome, ele disse eu sou. E aí Moisés passou a considerar que só Deus pode dizer eu sou. Então, quando você diz eu sou, você diz eu sou Deus. Aqui nós temos o seguinte, né? Na carta, no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 23, Jesus disse: vocês são daqui de baixo, eu sou de lá do alto. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso que eu digo que vocês vão morrer em seus pecados. Se vocês não acreditarem que eu sou. Ora, eu sou professor de português. O verbo ser é copulativo. Portanto, ele não tem um significado, não é um verbo significativo. E então, o verbo ser, na sua função normal, de verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma qualidade de sujeito. Né? Essa é a função normal dele. Pedro chuta a bola. Então, Pedro e bola são as partes importantes da frase. Quando ele é usado como verbo intransitivo, no caso aqui, então, eu sou, eié, em hebraico, egoimi, em grego, significa eu sou o ser absoluto. Eu sou o ser dos seres. E eu sou Deus. Então, está aqui, em bom português, escrito João, capítulo 8, versículo 23. Se eu digo que vocês vão morrer nos seus pecados, se vocês não acreditarem que eu sou. Esse eu sou, entende-se, eu sou Deus. Então aqui ele diz claramente, para quem conhece um pouquinho de hebraico, se você não conhece, aprenda agora, pelo menos isso. Ele repete, mas aqui embaixo Jesus continuou dizendo, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ou seja, o crucificarem, saberão que eu sou, e que não faço nada por mim mesmo, pois faço apenas aquilo que o Pai me mandou. De novo ele repete o eu sou, como verbo intransitivo, na mesma página, no mesmo capítulo. E aqui, no inquérito, falando sobre Abraão, ele vai falar novamente, no capítulo ainda 8, são 3 vezes no mesmo capítulo. Discutem se ele conheceu Abraão, ele disse que conheceu. E aí dizem, você é um doido, é um louco, porque Abraão viveu 2000 anos atrás, antes de Cristo. Né? Hoje nós já temos 4000 anos. E aí dizem que ele é louco porque ele disse que conheceu Abraão. E aí diz assim, você não pode ter conhecido Abraão, você não tem 50 anos, ele tinha 33 anos aproximadamente, e diz que conhece Abraão. E ele diz, eu vos garanto que antes que Abraão viesse à existência, eu sou. Eié. A frase em hebraico é esta, eié. Então, carnal, que Bíblia você lê? A do Sardone, a dos Neotemplários, a Bíblia do Supremo Conselho. Você lê uma Bíblia qualquer, mas não é a minha Bíblia. Não é a Bíblia que diz claramente que Jesus Cristo é Deus. E no capítulo 4 do Evangelho de São João, a samaritana vai perguntar a Jesus, Evangelho de São João, capítulo 4, isso eu já tinha dito a você, né? Então, você quer provas? Então, essa prova do eu sou é mais sutil. Tem que conhecer um pouquinho de hebraico, mas só um pouquinho. O verbo ser, quando usado intransitivamente, eu sou, quer dizer, eu sou Deus. Então, no Evangelho de São João, capítulo 4, ele tem encontro com a samaritana. E a samaritana diz que sabe que ele é um profeta. E aí ele diz, sim, na verdade, você acertou, eu sou um profeta. Aí ela diz, mas virá um grande profeta. E esse profeta, que é o Messias, quando ele vier, ele vai nos esclarecer todos os erros que Esdras inseriu na nossa Bíblia, né? E inclusive tomou o Templo de Jerusalém. Isso tudo eu estou dizendo dentro de um contexto. E aí ela diz assim, eu sei que vai chegar, capítulo 4, versículo 46. Eu sei que vai chegar o Messias,
aquele que se chama Cristo. E quando chegar, ele vai nos mostrar todas as coisas. Jesus disse: sou eu, mulher, que falo contigo. Ora, bolas, é você querer que eu considere que você seja apedeuta, que você seja analfabeto funcional, que você leia essa Bíblia e você não perceba isso aí. Sou eu, mulher, que falo contigo. Quando o Messias chegar, vai nos esclarecer todas essas coisas. E aí ele diz: sou eu, mulher, que falo contigo. Aí você diz na sua Bíblia, as palestras sobre cristianismo, que Jesus nunca disse eu sou Cristo e nunca disse eu sou Deus. Isso está na Bíblia maçônica, isso está na Bíblia dos Neotemplários, isso está na Bíblia dos Gnósticos, isso está na Bíblia que o irmão Sardone, Diego Sardone, leu em Cosenza, na Itália, em 1968, por aí, onde diz que Jesus era um pobre diabo que perambulava pela Palestina e eles o aproveitaram para fazer dele aquilo que hoje nós acreditamos que é, os idiotas como eu. Porque para você ele não é nada, ele não é ninguém. Mas você diz que há cristãos que acreditam que o Pai só obedece a ele. Não acreditamos. Na verdade, é o dogma. Então, existe um poder, esse poder está sendo estudado cientificamente pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e está se provando de que o mundo foi feito pela informação. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, tudo é informação. Isso é ciência. Uma pesquisa de 1933 a 1968 chegou à conclusão de que todas as coisas que vemos são aparentes, que a essência de tudo, o que se chamava antigamente átomo, não existe mais. Hoje nós sabemos que a essência de tudo que existe não é só da matéria, da célula e da matéria, é uma informação. É a palavra, é uma palavra. Fiat, faça-se, e foi feito. Então, está aí para você ver como você poderia facilmente chegar a esses conceitos. Eu não sei porque você não chegou, Então, mas há um movimento organizado, que é o movimento ateísta. Os ateus se organizam para fazer certas coisas, como, por exemplo, a ideologia de gênero, para fazer com que o povo aceite o Estado de Israel ser uma pertença dos sionistas, conforme denuncia Jacques Bernstein, que o Estado de Israel é ateu, ele usa o Talmud, não a Torá. Então, veja só, o Estado sionista de Israel, que usa como argumento que está ali porque Deus prometeu a Abraão, olha a contradição flagrante, quer dizer, vocês misturam tudo de maneira que a lógica é mandada para o espaço, como Hegel fez. Foi ele que quebrou o princípio de não contradição. O ser é, o não ser não é. Ele quebrou isso. E aí vocês ateus seguem isso à vontade. Então, eles dizem que a Palestina é deles porque Deus deu. Só esqueceu de assinar a Escritura. E o mundo acredita nisso e eles estão agora querendo construir o Templo de Jerusalém, que foi destruído nos anos 70 por Tito. Isto foi feito através de uma trama que eu digo nos meus vídeos detalhadamente, que produziu a Primeira Guerra Mundial. Nela, o Império Turcomano foi desmembrado e a Palestina foi dada ao Barão de Rothschild, nominalmente, segundo a Declaração Balfour, e secundariamente ao movimento sionista mundial. Você sabe, mas não fala, porque você está sendo endeusado pelos sionistas. E aí, a segunda ideia é esse Estado de Israel, que era 26%, segundo a Resolução 1181 da ONU, se transformou em 86%. Então, como é que pode a contradição? Se eles dizem que é deles porque Deus deu, e o Estado de Israel, ele é laico. Ele, portanto, na verdade, é uma teocracia disfarçada, porque os Askenaz mandam, e os sefaraditas e os árabes são humilhados. Então, isso é o Estado de Israel descrito por um judeu Askenaz que se converteu, assim como Einstein também. Então, bom, aqui fica a minha pergunta. Qual é a sua Bíblia? Qual é a Bíblia que você lê? Você tem inteligência? Você raciocina? Você se diz filósofo?
E você fez um vídeo bonito que eu compartilhei, mas nesse vídeo tem aqueles senões. Veja, a religião tem uma coisa boa. Ela faz com que um viciado deixe o crack, a heroína, a maconha, o álcool, o cigarro, para fazer um mal menor, não é literalmente a frase não é essa. A frase você diz um mal deixa esses vícios para adquirir um vício menos danoso, que é decorar os versículos bíblicos. Está aí a mensagem subliminar. Então, os seus 1 milhão de seguidores não vão perceber isso. Vai entrar na cabeça dele, eles não pensam, são gado levado para o corte. Então, é menos danoso decorar os versículos bíblicos do que fumar maconha, heroína, cheirar cocaína. Olha, você está dizendo uma coisa grave, né? Que ler a Bíblia e decorar um versículo bíblico é danoso, causa dano a mim, a minha pessoa, né? Você está afirmando isso. Isso é o seu postulado básico, estabelecido por Esdras no ano 430 a.C. e até hoje vitorioso, porque o movimento sionista mundial organizado por Theodor Herzl, na verdade pseudônimo de Benjamin Zeev, tem um túmulo belíssimo que todo mundo tem que se inclinar, e na sala do Museu do Holocausto tem lá uma coroa de flores, todo mundo tem que depositar. Então você pertence a um movimento organizado. Esse movimento organizado é o ateísmo internacional, que através de vários artifícios, através dos quais eu aqui citei alguns, estão tentando fazer com que o Estado laico se imponha, e aí a China é o exemplo. A China está se expandindo, está tomando conta do mundo, já comprou muita coisa do mundo. Hoje ela já é quase mais rica do que os Estados Unidos. E curiosamente a denúncia de um pastor angolano é que ela fez uma cidade em Minas Gerais, uma cidade está vazia, ninguém sabe, não tem uma pessoa. Quem é que ela vai botar lá? Brasileiros ou chineses? E está fazendo outra na Bahia. Uma cidade fantasma, não tem ninguém. Não se sabe quem é que ela vai botar lá. Brasileiros que ela vai fazer com que se inicie no Brasil o regime chinês, comunista e, portanto, ateu, como você, né? Então, ou vai ser chinês. Chineses não precisa, porque a China é grande demais. Lá tem espaço suficiente para os chineses. Então, provavelmente, ela vai começar aqui no Brasil com a vila. Quer dizer, a cidade tem tudo, tem fábricas, tem edifícios, casas e tudo. E aí ela está entrando no Brasil devagarzinho. E aí vai tomar conta. Este é o objetivo do movimento sionista mundial, que é o ateísmo militante, é o centro, é a organização central, né? E aí, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma séria dúvida se você não pertence a ele, porque eles lhe idolatraram. Eles te levaram aos píncaros da glória. E você está cada vez subindo mais e mais e mais. E aí, se a China fizer o que pretende, você vai ocupar um lugar de destaque no governo mundial. Esse é o meu recado. Por um lado, os parabéns, porque você fez um vídeo bom. Não chega a ser nem muito bom, muito menos excelente. Mas ali você mostra que você é capaz de entender. Então você não é apedeuta, você não é um analfabeto funcional, você conhece as regras às quais obedece o raciocínio lógico, mas você usa como quer e quando quer, como os sofistas, que era a classe que fazia isso, provar que o azul é branco, que o vermelho é roxo, quer dizer, fazer o que quer. E quando você disse, olha só, fumar heroína, fumar cocaína, a religião tem uma função boa quando faz com que essas pessoas abandonem esses vícios e elas então deixam isso para adquirir um vício menos danoso. Vou terminar com essa frase, que é decorar versículos da Bíblia. Gente, isto é um absurdo. E o gado que segue você não percebe isso? E a maioria tem muitos que são cristãos e vão se escandalizar com o que eu estou dizendo. Então, ler a Bíblia e decorar os versículos bíblicos, para você, é danoso. Portanto, é um vício e é danoso. Causa dano a mim. Por quê? Porque acredito em Jesus Cristo, acredito no Ser Supremo que me dá a vida e o alento. E
o seu egoísmo inflado do tamanho da montanha do Tibete acha que você é superior porque você não precisa, como todos os homens, de muletas. Embora você no vídeo diga que precisa, que são conceitos racionais, na verdade esse conceito racional se chama ego. Seu ego é do tamanho do Everest. Então, aqui está. Obrigado a todos vocês que viram esse vídeo. Eu não posso ser menos contundente, porque é escandaloso o vídeo dele sobre cristianismo e a falta de conhecimento quando ele quer. Então, ele é faccioso, porque no vídeo que eu compartilhei, ele fala direitinho, pelo menos 85%. E no vídeo sobre cristianismo, ele demonstra o mesmo ódio a Jesus Cristo que o movimento ateísta internacional, que é desconstruir a figura de Jesus Cristo. Maria é medianeira de todas as graças. Ela nos leva a Jesus. E Jesus nos leva a Deus. É assim. A hierarquia é essa. Ela é medianeira de todas as graças. É intercessora. Ambos são. E Jesus é mediador. Teologicamente, no dicionário é a mesma coisa. Teologicamente, não. Medianeira é abaixo. Ela nos leva a Jesus. E Jesus nos leva a Deus, ao Pai. É assim que está e nas bodas de Caná, da Galileia. Se você não... A Bíblia, não sei qual é, mas ali está isto de uma maneira belíssimamente exposta. E como os fariseus perceberam que quando ele disse, eu perdoo teus pecados, ele disse, eu sou Deus, porque só Deus pode perdoar pecados, assim você também sabe, pela situação e pelo contexto, que ele disse várias vezes que era Deus. Eu sou, quer dizer, eu sou Deus. Então vejam o vídeo todo, deem seu like, me perdoe às vezes o tom um pouquinho emocional, mas eu não suporto que as pessoas tenham esse ódio por Jesus Cristo porque ele pregou a paz. E é o líder religioso mais admirado. No Museu de Paris, se você, Vittorio Messori, fez a prova, ele perguntou ao computador da Biblioteca de Paris, no Museu da Biblioteca, qual é o livro, o nome do mais publicado em literatura. E apareceu no computador Deus. E ele aí ficou curioso e perguntou, e o segundo? E aí o computador respondeu, Jesus. Então, o ódio dos ateus a Jesus é muito grande, embora você disfarce isso. E disfarça de uma maneira viperina, Mas o veneno está por baixo. Assim eu acredito, sinceramente. Então, não sei se você vai impedir esse vídeo, não sei se você vai achar que isso não tem importância nenhuma, porque quem sou eu, Você é o cara. Então, mas está dito. Está dito a verdade, a mais pura verdade, com todos os documentos aqui que eu pude dizer. E ademã, eu vou em frente.